A ex-ministra do governo Bolsonaro, Damares Alves, é atacada após divulgar cartilha respaldada pelo governo federal de Lula. Eu sou Marcelo Pontes e este é o Verdade Política, um canal que busca revelar o filme preto e branco da nossa política. A ex-ministra do governo Bolsonaro, Damares Alves, publicou um vídeo que gerou muita polêmica na internet. Damares apresentou uma velha cartilha cujo material era voltado à prática do uso correto de drogas. Deixar bem claro que não existe esse negócio de uso correto de drogas. Drogas destroem famílias e nunca deveriam receber qualquer tipo de incentivo. Damares foi um dos principais alvos dos intolerantes, incluindo Felipe Neto, que já demonstrou mais de uma vez ter um certo ranço por figuras do governo, ainda mais nas manifestações religiosas. Rotularam a ministra como propagadora de fake news. Mas qual é a verdade dos fatos? O governo Lula realmente tutelou uma cartilha de incentivo ao consumo de drogas? A história é antiga e foi denunciada pela primeira vez pela Folha de São Paulo em 2007. Na época, foram impressos 40 mil exemplares para serem distribuídos na parada de orgulho LGBT de São Paulo. Até então, a cartilha não era direcionada aos jovens. Porém, o material por si só, independentemente do público-alvo, já era uma aberração. Incentivar o consumo de drogas e financiar indiretamente o tráfico pode ser enquadrado como crime. Inclusive, na própria cartilha, havia a dica de conhecer o fornecedor para não comprar gato por lebre. Após ter sido denunciado pelo grupo de Damares Alves, que entrou com representação no Ministério Público Federal, a distribuição foi interrompida temporariamente. Na época, o delegado Ipslander Ferreira Neto, do Departamento de Investigações sobre Narcóticos, cuidou da investigação, ou seja, o caso realmente virou um caso de polícia. Após ser questionado se havia facilitação ao uso de drogas, ele afirmou: o lançamento de um panfleto assim mostra que a parada reconhece que lá vai se usar cocaína e maconha. Esse panfleto é uma aberração. É um incentivo ao uso de drogas e ao tráfico, que são crimes. A preocupação em alertar para cuidados de higiene não pode ser maior que a preocupação sobre o uso de drogas. Sobre a responsabilidade do governo federal, a cartilha estampava o selo colorido do governo federal, com o slogan de Lula: Brasil, um país de todos. E o próprio Ministério da Saúde confirmou que os dados utilizados no texto são coerentes com a sua política de redução de danos. Ou seja, esse entendimento era fomentado pelo governo federal de Lula. Felipe Neto afirmou que a cartilha nem chegou a ser distribuída, porém, segundo a matéria da Folha, foi sim distribuída. E pelo volume da parada, possivelmente todo o material impresso chegou nas mãos de seus participantes. O próprio Reinaldo de Azevedo republicou a matéria e afirmou se tratar de um crime. Eu pouco me importo com o que as pessoas fazem com a sua vida privada. Se quiserem beber água até fazer explodir os rins, o problema não é meu. Aconselho, no máximo, que não o façam. Mas o Estado brasileiro, que é democrático, tem afirmado até agora que algumas drogas são ilícitas, e pôs a sua apologia, categoria em que se insere o folheto, é um crime. Quando um social-democrata afirma que uma cartilha de políticas públicas é um crime, tenha certeza que realmente é. Até então, nenhuma cartilha havia sido direcionada a um jovem, a não ser que na parada havia algum. E normalmente há. Em 2008, o governo continuou a publicar novas versões com as mesmas questionáveis dicas de uso e recebeu merecidas críticas na tribuna. A cartilha já era considerada por seus críticos como um material criminoso, independentemente da idade do público-alvo. Mas foi em 2011 que a coisa piorou. O material polêmico foi distribuído para crianças na periferia
de Sorocaba. Segundo as crianças e adolescentes que pegaram o material, a cartilha estava em balcões do projeto Território Jovem da cidade. O Ministério Público criticou a distribuição sem critério e reforçou que o material pode ser um indutor ao uso de drogas. Pode ser um indutor do jovem, pela sua curiosidade, a entender que esse material é distribuído gratuitamente. E o governo, de certa forma, estaria incentivando o uso de drogas. Portanto, o governo federal de fato fomentou essa política, e o próprio Ministério da Saúde de Lula admitiu. Damares nunca afirmou que a distribuição foi unicamente direcionada para jovens, mas que jovens tiveram acesso. E isso também é fato documentado pelo Ministério Público. Portanto, algumas agências podem realizar um malabarismo, mas essas são as informações documentadas. Se as agências de checagem estão realmente preocupadas com a propagação da mentira, deveriam cobrir mais os eventos da esquerda, como por exemplo a convenção do PSB, com a participação efusiva do senador Randolph Rodrigues, abusando da palavra fascista, enquanto ao fundo se admite, em um mesmo contexto, a palavra socialismo e liberdade. Isso sim é uma monstruosa fake news. Bom, se você gostou desse vídeo, não se esqueça, você financia o trabalho do Verdade Política, então curta, comente e compartilhe. Clique no sininho para você receber as nossas notificações. E vamos continuar na luta em prol da verdade.